torcida alvinegra. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal oficial sobre o Botafogo. Antes de começarmos, já vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é fundamental para que você receba todos os vídeos em primeira mão e não perca nenhuma notícia bombástica como a que vamos trazer agora. O que você vai ouvir hoje vai mexer com a indignação e a curiosidade da torcida. Prepare-se, porque este é daqueles casos que podem mudar a relação do Botafogo com a CBF e com o futebol brasileiro como um todo. O começo de uma polêmica. Imagine a seguinte cena. O Botafogo está em plena reta final de temporada, se preparando para decisões pesadíssimas no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. O clube precisa de todos os jogadores à disposição. Mas, de repente, um dos talentos mais promissores, Nathan Fernandes, não pode atuar. Não por escolha técnica, não por indisciplina, mas porque se lesionou na Seleção Brasileira Sub-20. Isso mesmo. Enquanto defendia a camisa verde e amarela em um treino, o jovem atacante sofreu uma fratura no antebraço direito. O resultado foi cirurgia imediata, meses de recuperação e um buraco no elenco alvinegro em um momento crucial da temporada. E aí surge a grande questão: quem paga essa conta? O dilema que indigna o torcedor. O torcedor está se perguntando: será que é justo o Botafogo arcar com o salário de um jogador que se machucou enquanto servia a seleção? Será que a CBF vai assumir alguma responsabilidade? Ou será que, como sempre, sobra para o clube se virar sozinho? Nathan não seria titular contra o Vasco no jogo da Copa do Brasil, mas poderia entrar no segundo tempo e mudar a história da partida. Contra o São Paulo, pelo Brasileirão, talvez tivesse até condições de começar jogando, já que David Ancelotti está rodando bastante o elenco. Ou seja, estamos falando de uma peça importante, que pode fazer a diferença quando o time mais precisa. E aí vem o ponto central. Até que ponto o Botafogo deve pagar por um prejuízo que foi causado por um chamado da seleção? O programa da FIFA. Solução ou ilusão? Existe um detalhe que poucos conhecem, e é aqui que a história fica ainda mais polêmica. A FIFA tem o chamado Programa de Proteção dos Clubes. Esse seguro prevê uma indenização máxima de 7,5 milhões de euros para os times que perderem atletas por lesões durante o período da data FIFA, desde que o jogador fique fora por pelo menos 28 dias consecutivos. Mas há um problema. Esse programa costuma ser voltado para as seleções principais, e não fica claro se aplica às categorias de base, como a Sub-20. E se não for válido para o caso de Nathan Fernandes, o Botafogo simplesmente fica a ver navios, arcando com salários, recuperação e, claro, sem poder contar com o jogador. Será que isso é justo? Será que não é a hora do Botafogo bater de frente com a CBF? Há necessidade de se posicionar. Um clube como o Botafogo não pode ficar calado diante de uma situação dessas. É o mínimo que a torcida espera. Que a diretoria cobre uma resposta da CBF, que a entidade se manifeste e que fique claro de quem é a responsabilidade nesse tipo de caso. E não estamos falando apenas de dinheiro. Estamos falando de planejamento esportivo, de competitividade, de respeito com quem investe pesado no futebol brasileiro. Afinal, qual o sentido de um clube profissional perder um atleta por uma convocação e ainda ter que arcar com todos os custos? A indignação é grande, e não é só da torcida. Internamente, o assunto tem repercutido de maneira forte. Impacto no elenco e nas estratégias. Sem Nathan, o Botafogo terá que usar ainda mais todo o seu elenco. Isso significa que jogadores como Cuiabano e até jovens da base podem ganhar espaço inesperado. E isso muda a estratégia de David Ancelotti, que precisa pensar no rodízio para dar fôlego ao time em duas frentes de batalha. E tem mais. A ausência de Nathan pode acelerar uma decisão sobre reforços em 2025. O clube, que já monitora o mercado, talvez se veja obrigado a agir mais rápido para evitar que as ausências pesem nos momentos decisivos. Será que esse é o gatilho que faltava para o Botafogo anunciar uma nova contratação bombástica? Um alerta para o futuro. Essa história não é apenas sobre Nathan Fernandes. Ela levanta um debate muito maior. Até quando os clubes brasileiros vão aceitar passivamente que seus jogadores se lesionem em seleções de base e fiquem no prejuízo? Até quando a CBF vai se eximir de responsabilidades? Talvez este seja o momento de virar o jogo. O Botafogo pode ser a voz que vai pressionar, que vai mostrar que o futebol brasileiro precisa de mudanças urgentes. E se essa cobrança se transformar em ação, quem sabe outros clubes também não entrem nessa luta. O que está em jogo aqui não é apenas o Botafogo, mas o futuro da relação entre clubes e seleções no Brasil.
Conclusão bombástica. Torcedor alvinegro, o que está acontecendo pode ser o começo de uma grande mudança. A indignação é geral, e o Botafogo tem em suas mãos a chance de expor uma situação que já passou da hora de ser resolvida. Será que a diretoria vai exigir uma compensação? Será que a CBF vai se manifestar? Será que a FIFA vai assumir alguma responsabilidade pelo seguro? Ou será que, mais uma vez, tudo vai cair no colo do clube? A resposta ainda não temos, mas uma coisa é certa. Essa história ainda vai dar muito o que falar, e pode mudar o jogo nos bastidores do futebol brasileiro. Por isso, quero saber a sua opinião. Quem deve pagar pelo prejuízo causado ao Botafogo? A CBF, a FIFA ou o próprio clube tem que se virar sozinho? Deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo e, principalmente, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização desse caso explosivo. Aqui você vai ficar por dentro de tudo o que acontece com o nosso glorioso.